A paz e a graça do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Tudo bem? Primeiramente, peço perdão aos irmãos aí pela demora em gravar o vídeo. Fiz uma parte do material, esse assunto que o último que foi votado, ele é bem extenso, mas está aqui algumas partes sobre aquilo que eu tenho observado, o senhor tem dado de observar nas escrituras, tá? E espero que os irmãos venham assistir, interagir sobre esse assunto, porque ele é bastante importante hoje nas igrejas, né, no entendimento do Senhor, né? Fazer uma oração primeiramente. Querido Pai que estás no céu, em nome de Jesus nos encontramos na tua presença. Na verdade, agora nesse momento gravando um vídeo, Senhor, espero que tu venha me iluminar nessa parte daquilo que é a tua vontade e também, Senhor, entrar nas mentes, nos corações, para que haja, Senhor, em cada um de nós uma mudança de comportamento verdadeiro de acordo ao teu evangelho. Guarda todos nós em tudo, no nome de Jesus, que é eterno. Amém. Então, um assunto que, tirando o último assunto que foi sobre viver em casa, como é a vida em casa, fora de casa, o outro que tinha sido votado é a respeito sobre mandamentos, doutrinas e costumes, né? Hoje tem muitas discussões sobre isso, né? E até numa questão de não saber diferenciar o que é o que, né? Pode ser que não tenha toda a informação nesses slides, mas aqui já é um guia inicial para a gente conseguir separar cada questão, né? E como sempre, né? E como a gente já tem conversado algumas vezes, o texto que embasa o nosso entendimento sobre que toda a verdade que a gente precisa estar nas Escrituras é esse texto de Timóteo. Ele fala que toda a escritura é inspirada, na verdade não Timóteo, mas Paulo, né, que mandou a carta a Timóteo, onde toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra, né? Então aqui está um direcionamento de Paulo a Timóteo a se preparar, a buscar, a observar, e para que o homem de Deus seja preparado e apto, não mais para que obra, não a obra que ele quer ou que ele acha, mas a obra de Deus, né? Aquilo que nosso Senhor Jesus orientou através do tempo que esteve conosco, através dos evangelhos e posteriormente pelos apóstolos, tá bom? O que a gente vai abordar aqui, né? Como eu falei, mandamentos, né? Doutrinas e costumes, onde basicamente mandamentos são as leis e preceitos divinos para a conduta, não são aquelas que vieram inspiradas divinamente por Deus. Doutrinas são um conjunto de ensinamentos e crenças que são o alicerce da nossa fé. Por exemplo, a profissão de fé, né? Onde aqui é baseado nessas doutrinas que eu balizo a minha vida, baseado nessas doutrinas que é onde as coisas que eu ajo, como eu penso sobre as coisas de Deus. E os costumes bíblicos, né, que são práticas sociais e culturais que eu coloquei como da época da Bíblia, para poder caracterizar alguns costumes desse tempo, mas também tem costumes que foram alterados, outros costumes que foram criados ao longo da vida, do estágio dos tempos, né, dos períodos que foram, à medida que cada religião foi construída, ela foi criando, às vezes, novos costumes, muitas das vezes até por questões locais, tá? E qual que é a relevância desses fundamentos, né? Primeiramente é conhecer a Deus, né? A gente se aproximar adequadamente de Deus, né? Entendendo qual que é de fato a sua vontade, ter uma orientação para as nossas decisões e comportamentos, né? Daquilo que
A nossa decisão está de acordo à Bíblia ou está de acordo a nossa decisão está baseada num costume ou está baseado numa doutrina, está baseado num mandamento divino, né? Então, isso é bem importante para entender essas diferenças, né? E o principal de todos é ter uma fé sólida, né? Protegida contra engano, assim como também está escrito por alguns apóstolos, né? Algumas cartas falando que a gente tem que observar quando é um falso mestre, quando é passado um evangelho ou uma orientação diferente daquilo que já foi passado aos apóstolos, e com isso praticar de fato verdadeiramente a fé em Jesus, né? Que tá aqui praticar o cristianismo, né? Viver adequadamente conforme o Senhor esperava de nós, né? E, e isso é importante para a gente poder cada 1%, né? Como a gente tem falado, crescendo nas coisas de Deus, né? Não como crescendo em estatura ou qualquer conotação negativa, mas o crescer no sentido de o Espírito Santo poder, de fato, ser o guia total da nossa vida, né? Então, entrando já no assunto, começando por o que são mandamentos, né? A definição de mandamento, ele é de ordem e preceito de Deus para o seu povo, ok? É uma ordem divina, né? E tá ali o exemplo, eu coloquei uma figura que é bem interessante, que são as duas tábuas da época dos Dez Mandamentos, onde ali tinha as leis, né, que o Senhor estabeleceu para o teu povo, né, para que pudesse andar de acordo à sua vontade, né? Um propósito não para não nos prender, mas para conduzir, ou seja, o fato de ter criado os mandamentos não impede das pessoas infringirem os mandamentos. Por isso que não é para prender, mas para demonstrar que tem uma vontade de Deus que precisa ser atendida conforme o que Ele quer, né? E aí tem esse texto, né, que ele demonstra onde de Deuteronômio, onde é demonstrado essa questão, né, sobre agora, pois, ó Israel, né, porque primeiramente essa tábua foi dada para esse povo, né, após a saída do Egito. Então tá aqui, agora, pois, ó Israel, que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e que ames e que sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, tá vendo? Tem a ver com uma ordenança divina para o teu bem. Deuteronômio 10, 12, 13. Então, mandamento, ele é uma ordenança divina sobre como que o povo deve se comportar, né? E quando a gente olha para os mandamentos, até explorando, fazendo uma separação sobre alguns mandamentos, tem os mandamentos que são morais, né, que são expresso a vontade de Deus, né, imutável, quer dizer, que não muda para toda a humanidade. Um exemplo são os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo. Tem alguns mandamentos que eles não são, não, que não está relacionado à imutabilidade, mas eles são mandamentos relacionados a cerimônias, né? Que é o mandamento cerimonial, e são relacionados a culto, alguns tipos de sacrifício e rituais do Antigo Testamento, que apontavam alguns deles já para Jesus Cristo e para o sacrifício. Tanto que lá, em alguns momentos, a gente lendo Deuteronômio, Levítico, a gente vê alguns tipos de sacrifício que era para expiação do pecado do povo, né, por algumas situações que aconteciam ali, para poder trazer, tirar a impureza do povo, né? Obviamente, a impureza ali era momentânea, mas apontava para um sacrifício para remoção de pecado eterno, que é aqui que fala
em Colossenses. Isso é uma sombra das coisas que hão de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ou seja, o que Paulo queria dizer com isso? Que tudo aquilo que foi praticado na lei, não que estava errado, mas ele já apontava para algo muito maior que aconteceria para poder redimir o ser humano, né? E tem os mandamentos civis e judiciais, que foram mandamentos construídos ali para poder direcionar uma ordem acerca da como o povo deveria viver, né? Leis para a nação de Israel, com aspecto social e jurídico. Princípios de justiça permanecem relevantes, tanto que não perverterás a justiça nem farás acepção de pessoas. Isso quando a gente olha lá para o Novo Testamento, Jesus e os apóstolos, eles reforçam algumas dessas questões aqui. Então, o que é importante? Dos mandamentos, aqueles que são extremamente importantes para a nossa vida cristã, são os mandamentos morais, que é o que Jesus reforça. Quando a gente, até das conversas que a gente já teve presencial, tem alguns cerimoniais novos, né, que foram criados, e alguns deles conforme a necessidade do povo, mas o principal é a mudança moral no ser humano que o Senhor Jesus ele veio trazer, e não novamente, não tudo novo, mas explicar, assim como está escrito que era uma sombra, mas explicar a forma correta para o povo entender como que deve adorar a Deus, como que devemos, né, amar ao Senhor Jesus, e não procurando fugir do fogo, assim como João Batista falava, mas de fato que haja fruto de arrependimento. Desculpa. Então, pegando especificamente os mandamentos, né, os 10 mandamentos e a sua relevância, quando a gente faz uma separação ali do que eles representam, a gente percebe que os primeiros 4 mandamentos, eles têm a ver com não ter outro Deus, não usar o nome de Deus em vão, que é focar no amor a Deus, sendo Deus soberano do nosso amor, né? Então ele direciona o povo a olhar dessa forma. E depois os últimos 6, está relacionado a honrar o pai e mãe, não matar, não roubar, não cobiçar, que é o amor ao próximo. Quando a gente consolida dessa forma, e depois olha o que Jesus falou lá na frente, que ele não veio abolir a lei, ou os profetas, ele não veio, mas ele veio cumprir. Ou seja, ele cumpriu o amor a Deus, e ele cumpriu o amor ao próximo. E demonstrar com ações, né, suportando, sofrendo, como as coisas que ele passou aqui na Terra, e demonstrar para os apóstolos aquilo que significava isso e para todos aqueles que o ouviram, né? E aí Jesus, ele consolida, né? A gente fala de um novo mandamento, mas ele consolida de uma forma que, colocando o amor como centro de toda a questão, onde Jesus resume toda a lei no amor de Deus e ao próximo. E aí ele fala, um novo mandamento lhe dou, ame uns aos outros, como eu os amei, vocês também devem amar-se uns aos outros, que está lá em João 13, 34, 35. E aí, ele pega os 10 mandamentos, como estava dividido, e coloca de uma forma que cumpra aqueles 10 mandamentos. Que é o que acontece quando tem um texto onde os fariseus questionam ele, né? E ele responde assim, querendo ver se querem pegar ele, por exemplo, uma pegadinha, e ele fala assim, qual que é o maior dos mandamentos? Ele fala assim, que ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o entendimento, ou seja, a Deus, depois o próximo como a ti mesmo. Então ele consolida, traz uma visão na ótica, né, de Jesus, na forma que Jesus sempre esperou, né, que fosse entendida as suas leis, né, para que o homem possa amar a Deus adequadamente. E através desse amor, né, dentro desse, uma vez a gente buscando amar a Deus e amar ao próximo, tem os outros preceitos, outros atributos disso que está dentro do amor, que é o quê?
o perdão, né, onde está falando lá em Mateus 6, 14, 15, que é após a oração que ele ensina aos discípulos, né, do Pai Nosso. E aí ele continua em seguida falando assim, da mesma, se você não perdoar, Deus do céu também não vai te perdoar, né? Então, quem ama, perdoa. Mesma coisa em Marcos, né? Que eles estão discutindo lá sobre o serviço, discutindo algumas questões ali de quem é o maior, quem é o menor. E aí Jesus fala assim, quem quer ser o maior, ele tem que ser servo. Tanto que eu representei essa imagem, né? De quando Jesus, ele lava os pés dos discípulos e uns falam assim, não, Senhor, jamais tu lavará meus pés, porque aquilo era uma atividade, né, uma função de quem era servo, como se fosse um escravo. E aí Jesus demonstra, falou assim, se vocês não fizerem assim como eu estou fazendo, estou dando exemplo para vocês, vocês não têm parte comigo. E, e as características de humildade que falam lá em Filipenses, que é a respeito do suportar, do, do, do ser humilde em algumas questões do comportamento com relação à vida, e lá tem algumas explicações muito importantes, né, da forma que a gente tem que suportar. Muitas das vezes o ser humilde é engolir sapo, sim, né, e isso é uma questão complicada na moral, né, humana, na razão humana, mas lá em Filipenses ele explica muito bem isso aí. E então, quando a gente olha para os mandamentos de Cristo, a gente vê, era o mandamento divino, né? Ele, quando a gente pega o que ele colocou e as explicações dele, o Sermão da Montanha, as explicações por onde ele passou, é totalmente voltado, não as questões da sacrificial, nada disso, mas ele faltava, assim, mudança de comportamento e amor a Deus. E, e tem outras passagens que falam, se você não perdoa, você não ama. Se você não se dispõe a servir, a demonstrar o amor de Jesus, se as pessoas, e a gente vê isso no tempo presente, buscam um serviço onde ele se coloca acima para ser servido e não para servir, né? A gente vê em diversas denominações, né? Onde pastores alguns se denominam pastores, mestres e presbíteros, mas buscam ser servidos pelo povo, e a falta de humildade que a gente vê cada vez mais tomar os corações, né? De não ter a sensibilidade, uma de entender o sofrimento do próximo, outros de suportar algum tipo de situação que aflige, que é ruim, mas são direcionamentos de Jesus olhando para quem tem, de fato, quem quer agradar a Deus, né? Quem está de acordo com o que o Senhor espera, cumprindo a vontade dele de amar uns aos outros. E aí eu vou passar aqui para a doutrina, né? Onde o que são, né, doutrinas, né? Doutrinas são ensinamentos e crenças essenciais que formam a base da fé cristã. Como eu comentei lá no início, né? São um conjunto de informações, de ensinamentos que, no nosso caso, como cristão, que vieram de Jesus, vieram orientados por ele e aos seus apóstolos, que em cima disso é o nosso caminhar, o que a gente entende de fé, o que a gente entende do que a gente precisa seguir. Para que, como está escrito aqui, ele pode proporcionar para a gente uma compreensão sobre qual que é a verdade divina, onde que a gente tem que estar inserido, qual que é o nosso papel e como que a gente deve se comportar, né? E aí tem um texto de Judas que é muito importante, que é: amados, embora eu estivesse ansioso para escrever sobre a nossa salvação comum, senti que era necessário escrever-lhes e exortá-los a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, essa doutrina de fé, esse incentivo dessa carta que foi entregue aos santos, são doutrinas. Tem os mandamentos divinos, e através dos mandamentos foram construídas doutrinas, né? Ou seja, regras, leis, né? Leis sobre o que a gente deve entender do Senhor, para que a gente pudesse ter, de fato, fé em Jesus.
E aí eu vou trazer alguns exemplos de doutrina, né, que uma delas é essa doutrina da Trindade. Tem alguns que chamam de triuno, mas quando eu acabo olhando as referências, o entendimento no final é praticamente o mesmo, né? É, e, a, e a doutrina da Trindade, todo mundo já ouviu falar, se é o Pai, Deus, o Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? E são essas três, na verdade, tá, três pessoas que representam um Deus, né? São três que representam a mesma vontade, tem o mesmo direcionamento, o mesmo caminhar, mas Deus representado de três formas à humanidade: o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus Cristo, que veio em carne, e o Deus Espírito Santo, que quando Jesus Cristo volta, né, volta para o céu, ele manda ele fala que vai mandar o Consolador, que é o Espírito Santo. Ah, mas na Bíblia não existe essa palavra trindade. Da mesma forma, não existe a palavra triuno. Mas há entendimentos dentro da Bíblia que demonstram que os três estão ligados, né? Que os três representam um único ser soberano. Tanto que lá no Éden, quando eles vão discutir acerca de colocar Adão para fora e Eva, Adão e Eva para fora, eles falam no plural, eles falam assim, que devemos colocar o homem, né? Quando ele vai criar Adão também, façamos o homem. Façamos quem? E aí quando a gente olha lá depois João falando assim, ele era o verbo estava com Deus, e ele era Deus. Então você vê que são indícios que demonstram que já tinha esse conceito de trindade, né? E aí um texto que referencia, que é bem explícito, é quando ele dá o direcionamento sobre o batismo, onde ele fala, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ele não fala em nome no Pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo. Ele batiza em nome dos três. Então, Deus, quando a gente dá um glória a Deus, a gente dá glória aos três seres. Esse único ser representado, melhor dizendo, em três outros seres, vou colocar dessa forma, com ações distintas, mas é dado glória a Deus, os três recebem glória. Muitas das vezes a gente viu Jesus falando, Deus glorifica a si mesmo, Deus glorifica a si mesmo através do Filho, porque os três são um. Esse é um conceito que ainda ele gera muita dúvida, acredito que vai gerar também alguns questionamentos, mas isso é bom para que a gente tenha um entendimento de qual era o papel de cada um, né? Sendo Deus, o Criador, soberano, Pai, Jesus, o Filho, que é a demonstração do amor de Deus à humanidade, e o Espírito Santo, sendo aquele que convenceria o homem do pecado e direcionar a verdade até Jesus, né? E aí tem alguns atributos de Deus que está lá onipotente, né? Onde tudo pode fazer, está ali representado em Jó. Onisciente, porque sabe de tudo, sabe de todas as coisas, que está bem escrito em Salmos. Onipresente, que está em todo lugar, que também está ali no mesmo livro de Salmos, capítulo de Salmos. Ali, quando é falado em João que ele é amor, Deus é amor, né? Quando a gente estava falando lá dos mandamentos de Deus, amem uns aos outros, porque Deus é amor. Então, para a gente estar de acordo a Deus, a gente tem que buscar esse amor de Deus, esse conceito do amor de Deus, não o amor humano, o amor carnal, mas o que é esse amor que Deus quer dizer aqui? Ele é santo e ele fala algumas vezes também que a gente tem que buscar ser santo porque Deus é santo, está escrito bem em Levítico, já dizia-se isso, e justo, age com retidão e é imparcial, está escrito em Deuteronômio. Esses são alguns atributos descritos nas Escrituras sobre
o caráter e o poder e quem é esse Deus. E tem uma outra doutrina, que é a doutrina de Jesus, né? Que, que há questionamento sobre esse entendimento, no sentido, Jesus era humano, Jesus não era humano, e a gente crê, né? Da mesma forma que crê na Trindade, ou seja, quando a gente fala, eu creio em Deus, legal, você crê em Deus. Baseado em crer, em que você crê em Deus? Aí tem as doutrinas. Eu creio na Trindade, na existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo um único Deus. Eu creio na doutrina de Jesus, na doutrina do Messias, né? Sendo ele o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, referenciado aqui. Mas por que você crê? Eu creio baseado naquilo que João falou, porque ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e entrou e habitou entre nós. Então, são textos que nós podemos extrair orientações, doutrinas, né, para poder ter o nosso entendimento de fé. E a sua obra? Porque qual que é a obra do Messias? Morreu pelos nossos pecados, ressurreição, venceu a morte, garantindo nossa esperança. Porque alguém vai perguntar, por que você crê na doutrina do Messias? Por que você diz que ele era homem e era Deus ao mesmo e também era Deus? E aí está aqui a explicação, que é aquilo que a gente crê, que é a morte expiatória, a ressurreição, a ascensão e retorno. Ele está no céu, foi para o céu e voltará para buscar a sua igreja. E aí tem os textos que dão todo a explicação, né, através dos apóstolos, sobre por que a gente crê nessas doutrinas. E a referência, Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, que está escrito lá em Carta aos Coríntios 15, 3 e 4. A outra doutrina, você vê, eu separei a doutrina baseada na Trindade, né? A doutrina da Trindade, a doutrina de Jesus e agora a doutrina do Espírito Santo. Um minutinho para desbloquear o celular da criança. E a doutrina do Espírito Santo. Você vê, uma doutrina da Trindade, ele separou, acabou tendo dali entendimento, tirado doutrina de crença e fé de Jesus, o Messias, e agora do Espírito Santo sendo o Consolador, sendo ele a terceira pessoa da Trindade, né? E qual que é o que a gente crê, né? Do que o Consolador, baseado na Bíblia, ele está aqui entre todos nós, né? É para convencer o homem do pecado, para guiar o homem à verdade. Ele é o ajudador, o consolador sobre as situações. Ele sela o crente, ou seja, ele marca o crente como sendo propriedade do Senhor e capacita com dons, né? Para que possa exercer a obra de Deus na terra. Então, a gente é uma outra doutrina que está representada nesses versos, né? Nesses livros da Bíblia. Uma outra doutrina que vem através desses, né? Dessas demais, que é a doutrina da salvação, que é crer que nós podemos ser salvos, né? Que a teologia chama de soteriologia, que é a graça, e a gente conversou algumas vezes sobre isso, essa graça, né, imerecida que recebemos através do sacrifício de Jesus, ela não é por nossas obras, não é por nossas ações, mas é um dom, é algo dado por Deus.
Pois, como referência está aqui, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para ninguém se glorie. Então está aqui o texto que alicerça esse entendimento, e em cima do entendimento da doutrina de salvação, ele tem os elementos que também tem, depois eu coloco os textos desses aqui também, acerca dos elementos de salvação, que são o arrependimento, sendo a mudança de mente e atitude em relação ao pecado, a fé, confiança em Jesus como Cristo, como Salvador. Então, a fé em Jesus nos coloca dentro desse, o arrependimento e a fé em Jesus, nós somos, através dele somos ligados ao Senhor de novo, ligados a Deus. A justificação, né, é somente através de Deus, através de Jesus Cristo. O processo de santificação e crescimento que a gente tem que buscar, né, que a gente conversou diversas vezes sobre estar em Jesus, buscar estar de acordo à tua vontade, não ao nosso querer. E no final de tudo isso, de todas essas coisas, é a glorificação, que é acho que é o momento tão esperado de todos aqueles que estão vivos e ou que morreram crendo que Jesus é o Senhor. E tem as doutrinas extraídas também de outros assuntos, que é a doutrina da igreja e tem a doutrina da Bíblia. A doutrina da igreja é que a igreja, ela é uma junção de todos os crentes unidos em Cristo, o corpo de Cristo, né? Então, ele não fala de local, ele não fala nada disso, ele fala de pessoas que estão unidos, presencialmente ou não, que creem em Cristo. Essa é a definição de igreja conforme as Escrituras, com o propósito de adorar a Deus, edificar os crentes, evangelizar o mundo. E dali nasceram outras ordenanças, que é o batismo, né, como confissão pública, confissão pública de fé. Nossa, eu escrevi lá na frente, lá no começo, profissão de fé, né? A confissão de fé. Mas tudo bem. Ordenanças do batismo como confissão pública e ali como se fosse um compromisso, né, do crente, né, de estar ali, de fazer parte agora, de confessar ao mundo que ele serve ao Senhor, e a ceia do Senhor, que a manutenção do crente, confessando ao mundo, público, como está escrito, acho que se eu não me engano, em Coríntios, falando ao mundo da morte do Senhor e que um dia ele vai voltar. E a referência sobre a igreja, né? Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja, né? Colossenses 1,18. E também tem a doutrina da Bíblia, que é onde é um ensinamento que a gente crê que ela é a palavra de Deus, ela é autoritativa, inspirada por Deus, ela é inerrante, não tem erros no seu direcionamento, nos seus originais, ela é totalmente suficiente para que precisamos do que precisamos para ter fé e vida em Jesus, né? E a referência está ali em Salmos, né, onde o salmista já falava: a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, a Bíblia é o suficiente, ela é a palavra, ela está ali a inspiração de Deus e do nosso Senhor Jesus, na boca do próprio Senhor Jesus e muitas das vezes em outros inspirados, para a nossa vida cristã. Hoje a gente nós temos visto muitas deturpações no mundo, onde coloca muitas das vezes a Bíblia como não suficiente, muitos achismos acerca da realidade e discussões até de alterar o entendimento da Bíblia. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque para quem crê, né, que a Bíblia de fato ela é
é a palavra de Deus, para que não caia em situações de ser enganado, né, como Pedro bem falou, por falsos mestres, né, ou por ventos de doutrina. E aí a gente vai aqui para costumes, né, onde são práticas sociais, culturais, religiosas, comuns na época da Bíblia, e hoje também tem N costumes que foram criados, que não estão dentro da Bíblia, outros estão e foram mal interpretados, mas basicamente são práticas sociais e culturais. Mas costume, ele é um problema? Depende. Se o costume, ele é para trazer uma ordem, uma, um respeito, uma forma de viver adequada de acordo a se alcançar um mandamento ou uma doutrina de fé, ele é bom. Agora, se o costume ele é colocado acima das escrituras ou ao lado dela, se o costume é colocado de maneira que um costume nunca vai ser um costume, ele não pode ser atribuído de forma a forçar as pessoas a algo, a machucar alguém. Por isso que está ali, nem todo costume ele é um mandamento direto ou uma doutrina fundamental para todas as épocas. Ou seja, tem mandamento de Deus e ele adentrou o povo e o povo vem praticando como cultura e se tornou um costume, mas a raiz dessa ação que a gente pratica é um mandamento divino. Tem costumes que a raiz dela é uma doutrina de fé. Qual que é? A doutrina do Messias, do Espírito Santo, e se tornou costume em passar isso, de entender isso, mas a raiz desse costume, ele é uma doutrina bíblica, ensinada por Jesus. Agora, um costume criado para uma situação local, para gerar uma ordem, e ele foi atribuído ao longo do tempo como método de salvação ou de punição, aí está errado. Esse costume que não tem uma referência doutrinária e não tem uma referência de um mandamento, colocado em pé de igualdade, ele vai afligir o povo e vai direcionar o povo para um caminho que não é Jesus. Por isso que Paulo, lá nesse verso, né, nesse texto de Coríntios 10, 23, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Ou seja, a discussão desse texto é sobre costumes. Que, por conta dos costumes que eram praticados lá naquele local, ele fala assim, ó, você pode praticar qualquer costume, você pode praticar qualquer coisa, mas nem tudo você que quer levar uma vida cristã, ela vai edificar você e vai edificar a igreja. E é essa discussão, que esse, inclusive, é um texto muito mal utilizado, né? Quando a pessoa quer comer alguma coisa, quando a pessoa quer beber outra coisa, quando a pessoa quer ir num lugar, aí eles utilizam esse texto, mas esse texto nunca foi empregado para isso. Mas ali numa situação de uma mistura entre as doutrinas que estavam sendo pregadas ao povo de Corinto versus as práticas pagãs e locais e culturais que aquele povo tinha. Então, o Paulo leva essa discussão aqui dessa forma. E aqui eu trago alguns exemplos de costume. Por exemplo, casamento e família. O papel da família e a importância na linhagem. Deus, lá atrás, ele fala, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e não tornarão uma só carne. Isso foi um costume criado por Deus, uma orientação dada por Deus, mas não é um mandamento. Ele não falou que todos têm que se casar. Tanto que próprio Jesus, na boca dele, fala que uns, por si só, decidiram ser eunucos. O Paulo fala assim, melhor seria se vocês fossem como eu, que assim, decidiu não casar para viver Deus, viver a obra de Deus, porque quem é casado, ele tem que compartilhar o tempo dele entre o relacionamento e também com a obra de Deus. Então, veja, é um costume, e é vindo de Deus, mas ele não é um mandamento que você cumpra-se, faça, você tem que fazer, entendeu?
A questão do vestuário, né, da forma de se vestir, né, que está lá em Timóteo, que fala que as mulheres, né, aqui é mulher, mas isso é forma, que lá o foco sempre foi muito, a Bíblia direcionando, mas é um foco geral, a forma de se vestir, a modéstia de se vestir, e se vistam decentemente com modéstia e bom senso. Ou seja, a roupa que é usada aqui não é da mesma forma usada lá no Oriente Médio, que não é usada da mesma forma na Europa, que não é da mesma forma nos Estados Unidos. Então, lá, decorrente de alguma situação lá daquele povo, teve essa orientação, falou assim, ó, vocês têm que se vestir, no caso falou para as mulheres, com modéstia, com identidade cristã, não focando só nas coisas superficiais, mas nas coisas internas, numa mudança do comportamento. Ele não falou você tem que se vestir assim, se vestir assado e tal. Lá no Velho Testamento tem a questão das alimentações dietéticas do Antigo Testamento, né? Que tem aquelas definições de do que pode, do que não pode comer, né? Obviamente, a gente comparado a esse tempo, era um tempo que não tinha controle sobre as coisas, alguns animais naquela época também eram usados para alguns tipos de sacrifício, mas o foco lá era voltado às leis da alimentação, que Deus passou isso para o povo de Israel. Só que em dois momentos na Bíblia, Jesus fala que o que traz a impureza para o homem não é o que nós comemos. Pensa, a gente tem que separar a impureza em dois momentos. Uma, a impureza que vai levar o homem ao pecado. Segunda, impureza que vai trazer morte ao corpo, que vai trazer uma doença, alguma coisa. As leis dietéticas, ela não era voltada à impureza só espiritual. Na verdade, nem voltada totalmente espiritual, ela vai voltada à questão de alguma contaminação. E aqui, ao decorrer da lei, acabou que os judeus juntaram as duas coisas sem ter uma explicação um pouco mais clara para o povo. E aí Jesus chega e fala assim: não, o que traz a impureza para o homem não é o que entra pela tua boca, é o que sai. Ou seja, não é a impureza que ele está falando ali, respondendo, é espiritual. Não é o que você come que vai trazer impureza espiritual, mas é o que você é o que sai da sua boca. E aí a gente vê essa questão, né, numa visão, essa passagem de Pedro, onde Pedro vê a visão de um lençol com alguns animais, e Deus fala, pega e come, e Pedro fala assim, não, Senhor, eu nunca coloquei algo impuro na minha boca. Ali não é um exemplo de comida, ali é voltado quando ele teria que se encontrar com Cornélio para apregoar para os gentios, ou seja, ele purifica, ali é uma purificação dos gentios. Mas é uma referência de separação daquilo que é impureza da nossa carne, que leva ao corpo à morte, e uma impureza espiritual, que é o que Jesus tinha corrigido o entendimento ali, né? E tem outro costume também, que também é falado em alguns momentos, né, que é de valorização da acolhida a estranhos e viajantes, que era um costume muito normal para o povo de Israel, para os judeus, e aí ele está lá a referência, não se esqueçam da hospitalidade, pois praticando alguns sem saber acolherão anjos, né, que está escrito em Hebreus. Hoje em dia, como que a gente pratica isso? Dá para entender que é um costume muito específico, a forma, onde naquele tempo era de um jeito, agora é outro. E aí tem uma questão que a gente tem que tomar um cuidado e procurar discernir, né, os costumes, que é identificar o que é cultural ou culturalmente específico daquele local, do que é um princípio eterno. Ou seja, tem costumes que eles que o cerne dele, meu filho, por que a gente se batiza? Por que a gente faz isso? Isso é um costume dos crentes que vem da doutrina do batismo, ou a doutrina de Jesus para ir batizar. Ou isso aqui, por que a gente pratica esse outro? Esse aqui, ele vem do mandamento de Deus. Então,
um mandamento vira um costume, uma doutrina pode virar um costume, mas ele tem um lastro, né? Ele tem uma origem. Agora, um costume cultural, esses têm que fazer um entendimento se eles são cabíveis, se são bons para o nosso tempo ou não. Por isso que a gente tem que diferenciar o que é princípio atemporal, que são esses costumes atemporais que servem para esse tempo, ou se não servem. Por exemplo, o princípio da modéstia, né, que é sobre a forma de se vestir, ele foi um costume ali, ele não tem uma doutrina em cima dele, não tem um mandamento em cima dele, divino, mas é uma forma de expressão, de respeito ao corpo, respeito à igreja, que ele pode ser expresso de diversas formas, cada local, uma pessoa vai se vestir de um jeito, desde que para aquele local ele esteja de acordo à modéstia, né? E aqui uma orientação que eu deixei bem claro, não, a gente não devemos nos prender a costumes que não são mandamentos divinos, ou seja, costumes que foram criados para poder prender o povo, gerar medo, gerar terror, para poder fazer o povo se sentir que Deus ele é punitivo. Isso aí a gente tem que observar sempre a Bíblia, as Escrituras, e ver se está de acordo a palavra de Deus, para que a gente não sofra mais com essas coisas. E aí tem essa referência de Colossenses, que é, portanto, que ninguém os julgue por comida ou bebida, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luzes, que era uma festa judaica, os dias do sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ou seja, se um irmão gosta, se ele gosta de fazer algo que é um costume e não é um mandamento divino, ou, ou não é uma doutrina, vou dar um exemplo, a questão da carne de porco. Quem entende que não tem nada a ver baseado no que a Bíblia já explicou e Jesus explicou e come, problema nenhum. E quem entende que não deve comer, problema nenhum também. Só que a orientação apostólica é assim: você que come, não aflige o seu irmão, ou não faça para poder magoar ele. E você que não come, também não use disso para poder machucar o teu irmão. Ambos são costumes, ou ambos são questões que foram criadas para poder gerar uma ordem cultural local, mas eles não devem ser usados para gerar divisão ou destruir ou magoar o seu irmão. Porque tudo isso, diante de Cristo, é só sombra. E aí eu trouxe aqui alguns costumes que eles foram mal interpretados, ou quero crer que foram mal direcionados, apesar de a gente saber que tem alguns que usaram de forma a gerar a dominação da massa, mas tá aqui um deles é o dízimo, né? A gente sabe que o dízimo ele era um percentual que não era dinheiro, era um percentual da colheita, dos grãos e não sei mais o que era dado ao templo, né? Porque o povo levita ele não teve posse, ou seja, quando o Senhor dividiu a terra prometida para os levitas, ele separou um pouco de levita em cada uma das tribos, e as tribos tinham uma obrigação de dar um percentual ao povo levita para a manutenção do templo e do sacerdócio. Hoje não tem, obviamente, Paulo fala lá na frente de oferta de fé, ou seja, é para atender a necessidade do povo baseado no sentimento que o Senhor coloca, e não sustentar, né? Sustentar baseado no conceito do dízimo. Tanto que uns usam lá Malaquias, que fala que quem não dá dízimo rouba a Deus. Mas é uma forma que foi usado esse costume, né? Que foi colocado por Deus, mas não é um mandamento eterno. Não é um mandamento salvífico. Mas ele foi colocado por Deus porque assim, ó, pô, você tá participando do templo, ajuda a manter ele. Ele tá atendendo vocês, ajuda a ele que está atendendo vocês receber. Tem problema hoje, pastor,
ser sustentado pela igreja? Não, também não tem, porque Paulo também dá essa orientação que não tem. Que aquele que serve ao Senhor, ele tem uma parte de honra, depois eu coloco o texto certinho. Mas o que não pode é para sustentar o servo de Deus, e não para enriquecer o servo de Deus. Onde o povo, ele hoje está, o povo passa fome, e os presbíteros dessa pseudo-igreja andam de carros importados, viajam para cima e para baixo, sendo que não é esse o foco, não é essa a ideia. Então, dízimo é uma questão do Velho Testamento, oferta é uma questão, costume criado por Paulo para atender o povo necessitado, e também Paulo fala de uma forma de ajudar, contribuir com o servo de Deus, que dedica a vida dele à obra de Deus, à pregação, ao ensinamento, ao direcionamento do povo. Um outro que aí é conhecido pela maioria, que é a questão do véu, que foi uma prática aplicada por Paulo em Corinto para promover modéstia e ordem, ou seja, não tem mandamento ou doutrina do véu na Bíblia. Não tem local nenhum que diz isso, porque nenhum outro apóstolo fala de véu, muito menos Jesus. Mas Paulo, na necessidade de trazer uma ordem para aquele povo corinto gentil que estava recebendo a palavra, que inclusive ele fala muitas das vezes que eles tinham muitos dons que Deus tinha dispensado a eles, mas por conta disso não tinha, estava vindo povo saindo do paganismo e tentando adentrar dentro da igreja com as mesmas práticas, com os mesmos comportamentos, com as mesmas vestimentas. Então Paulo, por conta disso, onde vinham mulheres que saíram da prostituição e de outras coisas, que tinham o hábito de raspar a nuca, outras de raspar a nuca aqui, em método de sensualização dos homens. Então, Paulo, ele estabelece o uso de um véu para cobrir a cabeça. Por isso que ele compara o véu com o cabelo, mas é para cobrir, é para demonstrar que aquilo é uma mulher, para demonstrar que ela não é como as demais que andam na rua eram prostitutas, que tinham aquele tipo de vestimento e corte. Não, essa aqui é uma servidão, porque está de véu. É por essa razão. Ah, o véu é santo? Não tem nada santo. Santo é só o Senhor Jesus. Santo é o nosso Deus. Mas foi mal interpretado como sendo algo que é de extrema e total necessidade, como se Deus só ouvissem as mulheres se tivessem de véu, só que ele é um costume, ele não é um mandamento, não é um mandamento eterno, ele não é uma doutrina bíblica, mas foi transformado em doutrina por algumas igrejas, e não só a CCB, porque o véu não nasceu na CCB, tinha outras igrejas que já praticavam isso, inclusive a igreja católica no passado as mulheres usavam véu, mas foi transformado em doutrina. Ah, mas é errado usar véu? Não. Se ali dentro daquela composição, você, não, a gente, dentro da do nosso costume aqui dessa igreja, a gente vai usar véu. Legal. Porque a gente acha que é saudável para poder demonstrar a mulher, separar a mulher de homem. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente não pode julgar, lembrando, eles que usam, mas eles não devem, quem usa véu, julgar quem não usa, porque não é uma doutrina do Senhor. Mas também não se pode, falar assim, quem não está de véu não fala com Deus, quem não está de véu não pode orar, quem não está com véu é um pecador, quem não está com véu, quem não usa mais véu é porque vai para o inferno. Isso é errado. Isso é totalmente, porque é um costume. Então, o costume é para gerar uma ordem baseado na convivência ali, mas não pode ser usado como forma de impedir as pessoas de servir a Deus. A outra questão também é da vestimenta. Tem igreja que usa, as mulheres usam vestido, tem igreja que usa só saia, tem igreja que usa calça, outras usam, os homens usam terno, outro usa roupa normal, outro usa moletom. Tudo isso são padrões de vestimenta que são culturais que não são doutrina. Qual a roupa, o tipo de roupa especificamente que se usa, ou brinco, ou correntinha, são culturais.
Tanto que, de onde veio o conceito de brinco, correntinha, essas coisas? Veio lá dos cananeus, antes dos egípcios. Isso aí veio ao longo do tempo. Mas assim, mas qual que é a vestimenta? É modesta. Você não expõe o seu corpo, você não, não traga atenção para você, principalmente num sentido de lascívia, né? Lascívia é uma, é uma demonstração de forçada de sensualidade, onde você quer que a pessoa te veja, te acha sensual e gere pecado em você e nele. Então, a modéstia, você é focar, primeiramente, dentro das questões morais internas do ser humano e vestir de uma forma agradável, saudável para o ambiente que você está. Ou se, mas aquela irmã usa saia, tá errado. Aí a irmã que usa saia, mas aquela irmã usa calça, tá errado. Não tem nada errado disso. O errado é você apontar a irmã que usa saia e a irmã que usa saia apontar a que usa calça. Isso é errado, que é aquela parte, de novo, do texto lá que eu coloquei anteriormente. Questão sobre o batismo, né? O batismo salva. Não, o batismo não salva. Ele é um mandamento de Jesus. Esse, de fato, ele veio de uma origem de um mandamento de Jesus. Mas só quem é batizado vai para o céu? Não, porque o mais importante não é o batismo, é a fé. É a confissão de fé. É o principal. O batismo, ele é uma demonstração que é ali com o Senhor. Então, ou seja, é a mesma coisa dizer assim, que só tem o Espírito Santo em si quem desceu pelas águas do São Batismo? Não. Se fosse assim, a gente não via crianças manifestando o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Então, assim, o batismo, ele não tira o pecado do homem. O batismo, ele só faz parte do processo de confissão pública de fé a Jesus, de maneira que ali a gente confessa que estamos, da mesma forma que morremos com ele, seremos glorificados na volta dele com ele. É um passo de fé, confissão. E não tira pecado, os pecados ficaram na água. Negativo. E aí tem uma questão também, esse é importante, algumas igrejas praticam, outras não praticam, outras falam que a gente não precisa estar em jejum porque a gente já está em Jesus e tal. Que é a questão da prática do jejum, e ela tem que ser voluntária, tá? Conforme a Bíblia, ela é um foco espiritual, e ela foi encorajada por Jesus no momento lá que os judeus questionam ele, por que todos os judeus aqui na semana, acho que é de alguma festa, que eu não lembro, não sei se era do Shabat, eles jejuam e os seus discípulos não, semana de Shabat, eles não jejuam. Eu falo assim, eles estão comigo, eles não precisam jejuar. Mas quando ele não estiver comigo, eu creio que eles vão precisar jejuar. Ou seja, jejum é obrigatório a todos? Não. Jesus, ele tem que ser praticado sem... Não. Agora, alguns vão ser chamados a fazer o jejum, alguns vão ter esse sentimento voluntário de praticar. Obviamente, o foco do jejum ele é espiritual, com o propósito do Espírito Santo em você, ou de alguma situação que você deve enfrentar, na grande parte delas, voltado às questões espirituais. Então, a gente tem exemplos na Bíblia, eu não vou entrar nos tipos de jejum, mas o jejum, basicamente, ele é se abster de comer. Não existe jejum, eu vou jejuar de ver TV, eu vou jejuar de mexer no celular, eu vou jejuar de tomar leite com chocolate. Não, isso não é jejum. Isso aí é um propósito que você quer fazer, que alguns podem ser até de fato bons para você, principalmente tempo de tela, mas ele não, diante da questão espiritual, ele não é um jejum. O jejum é a abstinência de comer e não comer, não e pelo que eu entendo das escrituras, as pessoas continuam bebendo água, mas ele deixa de comer, um foco espiritual. Então a gente vê lá situações onde o povo de Nínive, quando ouviu a pregação de Jonas, estabeleceu um jejum coletivo, ou seja, pode ter jejum sozinho, pode ser um jejum coletivo. Aí tem aquele também, um outro coletivo na época lá que
Esther foi diante do rei, e antes dela ir, porque eles tinham feito uma lei para matar todo o povo hebreu, e aí a Esther foi lá e falou para o povo fazer jejum, e que deu para o rei poder se atentar à petição dela. Então tem vários exemplos de jejum, e Jesus fala isso, ó, tipo assim, quem está entendendo, quem entender isso na frente vai precisar. Mas ele não pode ser usado da forma assim, não precisa fazer, ou seja, uma obrigação de não fazer, e da mesma forma não pode ser assim, todos têm que fazer. Isso aí é questão voluntária. Então são alguns exemplos, e tem diversos outros que mostram costumes mal, por exemplo, o próprio costume da graça. Aqui é a graça, acolá é a graça. Isso é um costume. Não é uma doutrina que um local é a graça, que a graça é Jesus, vem através de Jesus, e da fé em Jesus, e sem nenhuma ação nossa, e não um local físico. Jamais vai ser. É um outro costume mal interpretado e que leva muitas pessoas. E tem outros, são costumes que foram transformados em doutrinas que não têm lastro bíblico, mas fez muita gente sofrer ao longo dos anos e ainda tem feito, né? E aí aqui uma questão da harmonia desses três entendimentos, né? Mandamento, doutrina e costume, né? Onde mandamento, doutrina e costume se entrelaçam para oferecer uma visão completa da vontade de Deus. Ou seja, mandamento divino, doutrinas, os ensinamentos que vêm do Senhor e alguns costumes que vieram de doutrinas ou saíram de mandamentos ou foram costumes que foram criados local para uma ordem. Se ele é para agradar e trazer uma vontade de Deus de uma forma que o povo sadiamente sirva a Deus, isso é muito bom. O que não pode é transformar em questões não bíblicas e de maneiras fazer o povo sofrer ou praticar aquilo que não é de Deus. E aí, de tudo isso que a gente está falando, o que é importante não é só conhecer, a gente tem que buscar entender aquilo que a gente tem praticado, aquilo que a gente, olhando para o que de fato a gente tem crido, e, e uma vez tendo o esclarecimento correto, é viver isso. E não só conhecer, eu conheço, legal, é igual escola que aprende alguns cálculos no colégio, ou como vou calcular alguns cálculos de química, mas você nunca vai praticar aquilo. Você que você vire químico, mas as coisas de Deus não é o conhecer, é praticar. E aí, quanto mais a gente estuda, pratica, isso amadurece a gente na fé. E aí está aqui uma referência de Tiago, apóstolo, né, que ele fala, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque senão a gente mesmo está se enganando, né? E aqui uma conclusão, né, sobre isso, né, que nem todo costume é mandamento. Ou seja, tem coisas aí que foram implementadas que não foram criadas, que eles não vieram, não tem laço no mandamento. Nem toda doutrina vira costume, ou seja, tem coisas que são doutrinárias de verdade e não viraram, não estão no meio do povo, não foram difundidas ou por uma questão que o povo não aceitar ou do responsável pela igreja também não passar, o presbítero daquele povo, de não passar. Então, por isso que nem toda doutrina virou um costume, ou nem toda doutrina ela foi melhor difundida. E nem todo mandamento é só uma doutrina e um costume, né? Tratando de uma forma assim, tem um mandamento aí que não pode se extrair dele um ensinamento, né? A doutrina vem de ensinamento e nem virar um costume. E no final, assim, a Rê até brincou comigo que isso aqui ficou meio que explicação de Dilma, né? Mas a verdade é que, assim, como frisando na nossa cabeça, o principal que a gente tem que aprender aqui, assim, um costume é uma prática cultural. Ele não tem peso de um mandamento divino, um costume cultural, tá? Não é um costume que vem esse costume aqui não é aquele costume que vem como eu falei, do laço do mandamento,
de uma origem de um mandamento, ou que se tornou um costume dentro do povo, ou uma doutrina, como, por exemplo, a Trindade, que virou um costume onde todos creem em doutrina, na Trindade, por exemplo. Mas é um costume cultural. Ah, o véu, é o tipo de roupa, é o tipo que come, essas coisas culturais, ela nunca vai ter peso divino. Ou seja, quem impõe sobre o povo um costume criado local como peso divino, quem pratica, quem impõe, vai pagar uma conta pesada, que ele vai estar lá enquadrado em Lucas 17, também, e, na verdade, todos, né, que deturpar a verdade. E aquele que segue sem observar a verdade também, ele tem uma conta a ser paga. Uma outra coisa é, uma doutrina é um corpo de ensinamentos e crenças, isso é importante. O que é o ensinamento? Da Trindade, da fé em Jesus, do Messias, do batismo, da ceia, tudo isso aí são doutrinas e ensinamentos tirados de verdade, esses verdadeiramente da Bíblia, que não é só assim, é uma prática local, é um hábito, não. Isso aqui é a base da nossa fé. Esses são ensinamentos base para a nossa fé e crença em Jesus, né? Esses deveriam virar costumes no nosso dia a dia, nas nossas famílias, nas igrejas, né? E o outro é um mandamento que possui uma natureza única de preceito divino: amar a Deus, amar ao próximo, sendo mais do que apenas uma explicação doutrinária ou uma tradição cultural. Ele é muito além, ele é muito mais importante. Então, isso aqui é uma conclusão que eu trouxe. Tem muito esse conteúdo sobre mandamento, doutrina e costume, ele é muito amplo. Quem quiser, eu tinha colocado no grupo lá, coloquei na pasta, no grupo lá, uma confissão de fé, que são, eu falei profissão no começo, até corrijo depois o material, mas assim, são, ali são alguns ensinamentos, algumas doutrinas bíblicas. O que é a confissão de fé? São as doutrinas que a gente crê, baseado naquilo que os Jesus, os apóstolos, os profetas, todos os patriarcas, eles escreveram. Então, a confissão de fé é isso, é aquilo que a gente crê. Então, eu coloquei lá, quem quiser ler, né, depois, entender, tá lá, né, do que de alguns que, obviamente, grande parte das igrejas cristãs eles acreditam aquilo, mas está ali uma explicação, e tem os textos que referenciam também. E aí é importante a gente buscar esse entendimento. Obviamente, vão parecer, pô, tal coisa é um costume, tal situação é um mandamento, tal situação é uma doutrina. Então, eu peço para os irmãos que assistirem, que tiverem dúvidas, coloquem no grupo para a gente aprendendo juntos. Não sou eu conhecedor de tudo, né? Isso aqui é um pouquinho do que eu tenho lido, tenho buscado, mas dá para a gente buscar juntos nas escrituras o que cada um é, né? Separar, né? Então, a gente sabe os mandamentos, sabe algumas doutrinas que estão já escritas lá na confissão de fé. E aí o que pega muito é a questão de costume. Ah, eu não vou naquela igreja porque tem tal costume. Ah, legal, mas aquele costume ele está sendo colocado acima da Bíblia? Aquele costume está sendo vem de um mandamento? Aquele costume vem de uma doutrina? Ou ele é um costume que eles criaram ali e praticam? Por exemplo, faz sentido a gente praticar costumes que vêm de origem pagã? Vão ter muita coisa que a gente obviamente pratica e vem de origem pagã, a gente nem sabe que veio. Mas, uma vez que a gente sabe, faz sentido, até esses dias conversando com o irmão Batista, com outros irmãos, falou assim, faz sentido a gente praticar festa junina, que a gente sabe que vem de um costume pagão, baseado numa adoração ao Deus Sol, que tem o solstício de inverno, solstício de verão, que algumas festas misturam isso aí, e tem uma adoração específica, e foi incorporado através de um sincretismo dentro do povo cristão romano, depois dos reformados, e tem hoje difundido, mas é uma questão cultural. Aqui a gente está vendo que as questões culturais, nem todas faz bem para a gente. Uma vez que a gente sabe que veio de uma origem pagã, faz sentido, então isso, obviamente, e entendendo esse texto,
e o de Colossenses, obviamente, quem pratica, um não pode acusar o outro. Não pode usar isso para poder falar, esse vai para o inferno, aquele não vai, que não é essa a ideia. Mas a gente tem que ter essa observância para ver se a gente não está praticando costumes que não têm lastro de mandamento do Senhor ou de uma doutrina de fé. Então, peço aos irmãos que assistam, critiquem, comentem. Se eu falei em alguma coisa que não ficou muito claro, me perguntem, ou se eu falei alguma coisa que eu errei no entendimento, me ajudem a compreender, também aprender com os irmãos. Como eu falei, eu estou gravando agora em vídeo, né? Até para poder atender a melhor a maioria, né? E também que comentar que aquilo que a gente vem falando, assim, a busca do Senhor, a busca pela verdade, ela tem que ser ativa e não passiva. Até falando com o meu sogro esses dias, assim, o Senhor falou assim, ó, vem e me segue, vamos. Ele não falou assim, ó, lá na frente eu vou encontrar contigo. Ele não falou assim, espera aí que eu vou te pegar. Não, aquele que está vendo sem, diferente aquele que não conhece Deus, não conhece Jesus, e lá na frente Jesus encontrou com ele. Mas nós estamos ouvindo e buscando praticar a palavra de Deus agora, verdadeiramente, a gente não pode mais ter o hábito de falar assim, lá na frente o Senhor vai me fazer entender. Não, você tem que ser ativo. Senhor, me faz entender, me ajuda. A gente tem que ser ativo em buscar, né? Obviamente, também tudo isso aí fica a critério do entendimento de fé e realidade de cada um. Então, peço aos irmãos que sentirem, que desejarem, tá lá o vídeo, eu vou colocar o material lá, só vou corrigir o primeiro slide que eu coloquei, profissão de fé ao invés de confissão, mas peço no amor de Deus que o Senhor Jesus, o seu Espírito possa iluminar cada um. Vou fazer uma oração para agradecer. Pai eterno, que habita no céu, graça te dou nesse momento, por essa gravação, por esse material, pela tua palavra, por aquilo que tu tem nos dado através do teu filho Jesus e da orientação passada depois aos apóstolos. Queira, por misericórdia, gravar na nossa mente e depois e posteriormente no nosso coração, fazer entender a tua verdade e ser praticante da tua palavra e não só ouvinte. Ajuda a todos aqueles que vierem a ouvir, que vierem a ler e buscar depois na tua palavra, guia o andar de cada um, pensar, as famílias, ajuda a cada um conforme a tua vontade. Graças dou a ti em nome de Jesus que vive para sempre. Amém. Então Deus abençoe a todos. Espero que todos tenham dependendo do horário que assistir, um bom dia, uma boa semana, que através desse vídeo possa haver paz e sabedoria na vida de cada um. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até uma próxima.